bem-vindo, e eu sou daquelas apaixonadas por educação e que ama bater papo sobre educação. Acho que alguém solicitou, não. Retorno para lá. Vamos lá, eu tenho aqui um link que eu irei compartilhar com vocês, tá? Eu desejo... Já. Peraí, deixa eu abrir aqui uma página. Estão vendo minha tela, não estão? Ótimo, perfeito. Sim. Este site, maravilha. Este site já é o primeiro da minha lista, né? Como eu já disse, repetindo, eu vou trazer a minha experiência. Eu tenho 21 anos de educação, comecei lá no magistério, na verdade, muito antes. Eu cresci em uma casa de educadores. Minha avó que me criou, ela lecionava manhã, tarde e noite entre Estado, prefeitura e privada, então eu vivenciei muito isso na minha formação e a origem da minha paixão pelo ato de educar. E este aqui é o meu site de referência para as minhas atuações em qualquer esfera de educação, tá? Então, eu já trouxe, a princípio, um game, isso aqui foi editado por mim, já vai ter um momento de prática, nós vamos criar um game juntamente aí, por isso que eu estou desejando toda essa interação, porque vai ser necessário. Mas, a priori, eu trouxe aqui já um game feito, eu fiz específico para conversar com vocês, eu criei hoje, e eu vou compartilhar aqui com vocês algumas reflexões. Quem nunca ouviu isso, né? Vamos lá. Aqui é uma roleta, esses dizeres foram editados e pode entrar qualquer assunto da aula de vocês. Olha lá, primeira palavra da nossa roleta. Essa geração está diferente. Já ouviram isso? Já. Já. Essa geração, de fato, está diferente. Não tem como estar igual se os estímulos são diferentes. A alimentação é diferente. Os estímulos que estão sendo ofertados também são diferentes. A condução social, as estruturas sociais são diferentes. Então, logicamente, estamos falando de uma geração totalmente diferente do que a gente já vivenciou na nossa formação. E é isso aí, a gente vai entender um pouco mais sobre esta geração para saber como eu vou ensinar esta geração. Vamos lá, aqui eu clico para retomar a roleta. Repetindo, gente, aqui foi editado por mim, tá? Poderia ser uma conta, poderia ser um trecho de um livro que vocês leram com seus alunos, enfim, ele é extremamente editável, tá? Então, um game muito legal para você trazer aí para a sua aula. Outro dizer aqui muito marcantes, os jovens só ficam no celular. Vocês concordam? Depende. Esse é o mais comum. Depende, realmente. Depende, né? Depende dessa estrutura familiar, depende deste jovem, os estímulos que ele está recebendo, mas de um modo geral, né? Alguém falou aí de modo geral, de fato, a gente percebe que esta geração, ela é denominada conectada, sim ou não? Sim. Sim, total. Sim. Vamos lá. Show. Olha aí, outro dizer extremamente negativo, mas que a gente ouve, né? Usar tecnologia só vai piorar essa situação. Esses jovens são altamente ligados na telinha. Como é que eu já vou fazer uma aula usando tecnologia? Não, de maneira alguma. Quem nunca percebeu uma situação dessa? Várias. Isso é bem comum, né, gente? Isso aqui eu fui tecendo do que eu já ouvi, algumas até que eu já falei, que é normal, né? A gente vai aprimorando, mas é fato, a tecnologia, ela só vai melhorar. Mas vamos chegar lá, vamos adiante, vamos por partes. Outro dizer aqui. Repetimos. Peraí, novamente. Para que meu filho fique quieto só dando o celular. Já ouviram essa? Já.
Já, né? Já vivenciaram também, né? Eu confesso que eu também já fiz isso, inclusive como mãe. Eu Tem também. aqueles momentos, né, que a gente precisa, só que tudo é a medida, não é É. verdade? É o equilíbrio. Mas eu Verdade. também já contei com a tecnologia, inclusive neste momento para eu dar aula, né? Então eu precisei organizar, mas eu tenho um planejamento, né? A tecnologia ela também precisa ter esse cuidado, não é verdade? Esse critério. E mais para frente nós vamos também adentrar um pouco mais nisso, nas consequências que a gente não pode negligenciar, até porque somos educadores, a gente precisa formar. Bora lá. Próxima. Ai, de novo. Vamos lá. Pronto. Agora vamos ver, né, gente? Algum participante terá que expor a sua visão sobre educação na sala de aula. Tem alguém que deseja compartilhar conosco alguma experiência sobre essa questão de tecnologia em sala de aula, aspectos positivos ou negativos, o que for, gente? Aí é um momento mesmo para estimular a interação. Será que alguém poderia ajudar a Pro? Ó, posso falar? Ótimo. Deixa eu olhar aqui o nome. Quem é que está me ajudando? Que eu gosto de chamar o nome. É eu, Pro. Larissa. Na verdade, Pronto. onde eu trabalho, é, Sim. não tem. Os meninos não têm acesso à tecnologia lá, né? No caso, é mais um método tradicional. Mas eu acho interessante ter uma área só voltada à tecnologia, ou seja, uma sala para os meninos desenvolverem mais conhecimento, porque às vezes eles estão fechados só em joguinhos ou vídeos no YouTube. E aí tem ferramentas que a gente na sala de aula pode estar utilizando com eles, e muitas escolas não têm sala de computação ou tablets para poder usar em sala de aula. Larissa, excelente contribuição. De fato, a gente está se deparando aí com a realidade, vamos dizer que da sua grande maioria, né? Por mais que a gente compreenda que a tecnologia ela é necessária, por mais que a gente entenda, eu ainda posso me arriscar a afirmar que sem a tecnologia, cada vez mais vai ser difícil adentrar nessa questão do jovem, adentrar nessa questão da construção da sua formação, mas a gente precisa levar em consideração essas dificuldades, porque tecnologia, ela requer recursos, isso é indiscutível. E por mais que as instituições privadas elas saiam na frente por dispor de recursos, né, a gente precisa entender que nossa formação, base pilar, vem das escolas públicas. Então, a gente percebe que este também é um agravante. Só que assim, Larissa, eu estou bem otimista com um ponto. A partir do momento que a Base Nacional Comum Curricular determina que eu preciso permear pelas tecnologias, automaticamente essas escolas vão ter que se organizar de alguma forma, porque todos, eu disse todos, terão que ter acesso de alguma forma. Tudo bem que isso é teoria, né, gente? A gente sabe que para chegar à prática vai demorar um pouquinho. Quem sabe eu nem vou perceber isso na minha prática, eu espero que sim, mas a gente tem que entender que as mudanças já começaram. Se eu tenho uma base que me estrutura enquanto ação metodológica, eu preciso dar subsídios para. Então, eu acredito que brevemente todas essas estruturas terão que ter o mínimo possível para abarcar as orientações da BNCC. A gente percebe aí algumas escolas públicas, na verdade, que tem uma sala, que tem 3 computadores, só que aí a gente já perpassa por uma outra questão. Professores que desejem, professores que põem em frente isso como uma prioridade, como um pilar, que reconheçam. Então, assim, é uma situação bem complexa, mas eu, como apaixonada por educação, eu acredito e sempre penso que a partir de mim eu vou conseguir transformar alguns mundos, não é verdade?
Verdade. E a gente precisa botar na nossa mente que a gente deve ser a profissional, a melhor. E ser a melhor é pesquisar, é estudar, é experimentar e utilizar os recursos corretos. Né, gente? Eu sei que esse problema aí às vezes está fora do nosso alcance, mas continuemos com fé. Muito obrigada, Larissa. Nada, não. Maravilha, vamos lá. Ai, gente, era para eu estar eliminando. Eu errei aqui. Bora lá, a sociedade está falida ao TikTok. Já ouviram isso? Não, Concordam com isso? Nunca ouvi. Concordam com isso? concordo. O TikTok ele é bem forte, né, no nosso público jovem e eles passam muito tempo Tava até, aprendendo. Oi? tava até, esse dia eu estava assistindo o jornal, Pois Estava não. numa escola ou numa sala de aula, os meninos estavam cantando o hino nacional com dancinhas do TikTok, para você ver a que nível chegou. Sério, eu não vi isso. Lastimável mesmo, viu? É impressionante como eles têm habilidades para memorizar, reproduzir, e quanta falta de conhecimento e reverência nesse momento do hino, que é um momento pátrico, né? Que requer uma responsabilidade, um respeito, realmente muito lamentável. Mas a partir do momento que ele passa a maior parte do seu tempo se alimentando de dancinhas, de vídeos, gente, automaticamente isso fica nítido nos comportamentos. Eles vão reproduzir isso nas salas de aula, eles vão reproduzir. Só que como nós devemos mudar isso? Tirar não é possível. A gente precisa orientar, educar, dialogar, despertar a consciência desse ser que ainda está em formação, ainda estão sendo induzidos pelos estímulos do prazer. Né? Isso aí é muito forte, a gente precisa refletir como é que está esta nossa sociedade, os estímulos que eles estão recebendo e orientar, utilizar sim a nosso favor, mas sobretudo orientar o seu uso. A tecnologia também tem aspectos negativos. Vamos lá. Ah, eu eliminei, vocês perceberam? Ali é para eliminar, para não repetir como aconteceu. Ai, mais uma vez aí, eu vou contar com alguma aluna. Alguém terá que contar uma experiência envolvendo tecnologias. Alguém poderia ajudar a Pro? Eu tenho uma experiência. Maravilha. Compartilhe conosco. Eu quem? Eu gosto dos Eu, no meu nomes. caso, Mariceia. Maricela. No meu caso, eu trabalhava com a turma de idosos. Eu acho que essa experiência é muito válida, principalmente quando você trabalha com idosos, né? Que já têm uma idade avançada. E para eles, a tecnologia, de certa forma, é uma coisa nova, porque a época deles, eles não trabalhavam com essa tecnologia. E na onde eu trabalhava com essa turma de idosos, em geral, a turma entre 70 a 80 anos, se tivesse 65, de 65 anos até 80 anos. Sim. Então, nessa idade, principalmente, né, que é uma coisa muito nova para eles, foi quando surgiu, abriu, né, uma sala de computação, e aí eles tinham, durante a semana, determinado dia da semana, eles tinham uma hora de aula. E quando começou essas aulas, foi muito bom, porque eles puderam ter acesso à tecnologia e para eles foi uma coisa muito gratificante. E eu pude perceber, né, porque eu como professora, eu acompanhava eles na aula e era cada descoberta deles em tentar achar letrinhas para teclar, em saber que ele estava aqui, mas poderia estar vendo coisas que aconteciam em outro país, né? Notícias, coisas atuais que estivessem acontecendo. Então, foi muito, 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 muito bom mesmo, muito enriquecedor, tanto para eles como para mim também, né? Porque eu pude
de certa forma, está ali, né, monitorando ele, está dando esse suporte, e eu achei muito interessante essa tecnologia para essa faixa etária, né, porque normalmente a criança, ela já está nascendo em uma fase onde ela tem esse acesso, mas eles não tiveram esse acesso, e hoje estão tendo, então é uma coisa que você pode estar utilizando para ser favorável, né? No caso, eu achei muito favorável. E foi muito bom, essa experiência foi muito boa mesmo. Perfeito, perfeito. De fato, né? É uma experiência de se bater palmas, porque observe, é o outro hemisfério, né? A outra ponta. Ó, sua fala assim, foi esplêndida. Essa geração que estão ligados à tecnologia, eles nasceram praticamente com o celular na barriga, não é verdade? A gente Isso. está falando de um público que sequer perpassou no seu desenvolvimento principal, né, infância e a vida adulta, né, onde acontece maior ligação de sinapses, de construções cerebrais, enfim, não teve isso na sua construção e na última fase se depara com os desafios, encaram, né, e acaba que é prazeroso, é encantador também, e participar desse processo eu tenho certeza que foi uma delícia. Ai, Muito foi muito bom. obrigada por compartilhar. Por nada. Vamos lá, eliminei. Vamos para a próxima. A última, e eu vou dar seguimento, que a gente ainda vai construir um. Ah, essa já foi também. Tem que estar eliminando aqui. Quando elimina, diminui a roleta. Até chegar em 2. O respeito da sala de aula era diferente. Já ouviram essa? Com certeza. Fato, né? Sim, Fato. sim. Infelizmente. Infelizmente. Estamos Realidade, falando sim. muito real. Muito, basta passar 5 minutos em uma sala que você percebe isso, mas me torna até repetitiva. De fato, eles mudaram, os estímulos foram outros, alimentação, estrutura social, então, é uma outra formatação e um outro resultado. E o próprio respeito em si, né? Porque antes a gente respeitava professor como se respeitava pai e mãe, né? Os mais velhos. E eu digo para o meu filho hoje, de 7 anos, eu faço refletir quando ele faz uma coisa errada, me responde, eu digo, você fala assim com sua pró? Faça assim na sala de aula, para ver o que. Aí ele, né? Porque eles têm, a gente cobrava na época. Não, na época, nós éramos cobrados, né? Olhe, respeita a sua professora. Hoje em dia, eles não têm essa cobrança, mas eles sabem que a figura do professor, né? Pelo menos o meu de 7 anos ainda tem essa figura do professor como uma pessoa que merece, né? Que ele não pode agir como age com um coleguinha, entendeu? Sim, sim. E isso vem da família, viu, Ângela? Sim. Isso vem da família. Infelizmente, poucas famílias ainda se preocupam com isso, né? Hoje a gente está vivendo uma estrutura familiar totalmente diferente. Com certeza. Sem julgamento, Infelizmente, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Sem julgamento, mas sim. é bem diferente. Então, a gente ainda percebe ainda algumas famílias que fomentam isso. Geralmente os educadores, né? Que eu também oriento. Eu tenho uma adolescente de 14 e um de 4. Então, é nossa responsabilidade trazer essa questão do respeito, né, independente da função, mas ainda o professor, porque está ali na frente, vai conduzir conflitos, né? É necessária essa escuta. Mas, de fato, se a família não tiver essa sensibilidade, dificilmente, porque as mídias não fomentam isso. Não, infelizmente né? não, é verdade. Muito pelo contrário, olha a gente que trabalha em educação, a gente percebe um perfil familiar até inverso, né? De chegar lá, eu quero saber dessa professora. Você conta professor, as atitudes do professor, é o que acontece hoje em dia. Eu vou lá, e assim eles percebem muito mais do que a gente imagina.
né? A própria família trazendo desrespeito à figura do professor, né? Verdade. Esse aí é um assunto que a gente passa uma noite, gente. Oh, porque- Vamos lá, vamos dar uma adiantada. Bora lá. E agora a sugestão é que a gente monte um game no próprio game aqui, no próprio site. Eu vou voltar lá, vou abrir uma outra página para que vocês conheçam o processo do começo, tá? Bora lá. Aqui eu já fiz o e-mail com a minha conta, tá? De e-mail. Eu tive que fazer com uma outra conta, porque você, com acesso gratuito, tem direito a 5 jogos. E eu já excedi na minha conta, então eu tive que usar um outro e-mail. Então, vocês, quando fizerem lá o cadastro, já vão ter direito a criar 5 jogos, mas a explorar os prontos diversas vezes limitados, tá? Vamos aqui para a prática para a gente conseguir entender. Aí, aqui o botão azul, criar atividade. Digam aí um tema que vocês sugerem para criar um jogo. Alguma pró aí participativa que queira aí alguma ajuda, de algo que vocês estejam trabalhando. Cadê vocês? Tem alguém atuante aí? Que já ensina? Algum assunto? Diga algum assunto. Diga um assunto do seu filho, Ângela, de 7 anos. Está no processo do letramento. Não é verdade? Branco. Oi? Se é verdade ou mentira, coisa assim, um joguinho assim? Não, diga Não, algum não. tema para a gente criar um jogo. Eu estou pedindo, perguntando se alguém tem alguma sugestão de tema. Mas vamos lá. Eu vou criar aqui. Isso aqui, gente, são as diversas... Pode ser algo voltado à alfabetização? Pronto, combinado. Aqui, gente, são os tipos de games. Tem game questionário, pares correspondente, combinação, roda aleatória, abre a caixa, questionário, encontre a combinação, desembaralhar. Então, são tipos de games, tá? Todos são editáveis. Palavras cruzadas, perseguição de labirinto, estouro de balão, enfim. Aos poucos vocês vão mexendo e visualizando e se divertindo e usando. Mas a priori eu vou botar esse aqui, o do avião, que eu adoro e eles amam. Eu já utilizei todos. Vamos botar aqui, teste com a turma. Não, vamos botar o nome, né? Alfabetização. Alfabetização. Turma, pedagogia. Tá lá, vamos lá. Vamos botar aqui uma pergunta de alfabetização. Está aprendendo aí, vamos uma adição, né? Vamos botar uma adição. 4 mais 4. Igual. É a pergunta, e aqui eu vou editar as respostas. 6, está errado. 7, está errado. 8, está certo. Aqui eu vou, ó, para validar. Este quadrinho é a resposta certa. E aí eu vou completando de respostas. Pronto. Já criei aqui. Já editei. Aqui você pode adicionar quantas perguntas desejar. Eu vou fazer mais uma vez, para ficar claro. 5 mais 3 igual... Não, vou botar outro resultado. 5 mais 2. 7. Aqui eu vou validar essa é a resposta correta. E aqui eu vou completar com respostas erradas. Ok. Vou criar. Estão vendo aí a minha tela, né? Sim. Show. Pronto, aqui eu já criei. Já vou começar. Antes de começar, eu vou compartilhar aqui com vocês, para que vocês possam também jogar daí em tempo real. Cadê? Aqui. Ops. Vamos lá. Aqui, ó, no chat, eu compartilhei o link.
Mas quem quiser acompanhar minha telinha vai perceber. E aqui eu vou conduzir o meu aviãozinho para cima ou para baixo, na própria setinha, até eu chegar no resultado. Acertei, foi para a próxima. Se eu errar, ops. Vou errar aqui para vocês perceberem, ó. Errei. Eu tenho 3 vidas, então são 3 coraçãozinhos aqui em cima. Vou errar de novo. Eita, eu morri antes. Eu era para acertar. Mas deu para vocês perceberem? Muito interessante. Jogaram aí? Eu não consegui acessar. Eu não quis acessar para não sair daqui da parte. Tudo bem. Mas assim, depois eu vou compartilhar com vocês esses links. Vocês vão baixar, vão explorar, tá? Eu mostrei esse aqui para vocês, mas inclusive tem aqui. Esse a gente fez. Lembra que são disponibilizados 5, mas daqui eu posso, ó, vir explorar na comunidade. Perceberam aqui? Comunidade. Eu posso pegar atividades prontas e tem atividades maravilhosas. Ou tem uma aqui de alfabetização. Inclusive, tem muitas de alfabetização. Muitas. Ai, gente. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu sei que minha internet caiu. Estou tentando abrir aqui esse de alfabetização para que vocês possam perceber e se encantar com o Word Wall. Peraí, que está carregando a página. Mas vocês podem explorar constantemente, sem limites, o que já existe na comunidade, ou seja, outros professores fizeram. Esse aqui também é bem legal. Qual é o nome da figura? Aí a criança vai ver a figura e ela vai clicar. Se errar, ela sinaliza qual é a certa. Navio. Aqui da mesma forma, ela vai ler e vai responder. Acertando, ok. Errando, sinaliza que está errado. Dentre outros, tá, gente? Tem diversos. Estou mostrando aqui alguns para que vocês fiquem com desejo de buscar, de treinar com os alunos de vocês. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Botei esse aqui, qual é a fruta? E sempre muito fácil de mexer. Qual desses alimentos aqui são frutas? Pronto. Qual a cor do alimento é da cor verde? Enfim, isso aqui já são prontos, tá? Geralmente são professores que constroem. Qual que tem a forma de um círculo? Aí ela se clicar errado da mesma forma. Enfim, tem uma infinidade de jogos. Eu passaria a noite aqui mostrando todas as possibilidades. São muitos. E eu posso botar por tema, por exemplo, letramento. Posso botar aqui e vai vir uma seleção de vários games com esta temática, tá? Várias. Esse aqui também é bem divertido, ó. Vou clicar aqui. Eu uso bastante. É o Labirinto, que é o antigo Pac-Man. Acho que vocês conhecem. Vou compartilhar esse link aí para quem conseguiu fazer simultaneamente. Acho legal. Bora lá. Quantas vogais tem a palavra Adawana? Vamos lá. 1, 2, 3. Ops. Voltou? Ou saiu? Não, volte. Tá. Bora lá. Marque a fruta que contém 4 sílabas e possui 7 letras. Então, com a setinha, esse bonequinho vermelho aqui é a criança, tá? Se errar, volta para o labirinto. E se o monstrinho se aproximar,
você perde uma vida, tá? É um antigo Pac-Man. Então, ele vai ler aqui embaixo a pergunta e vai ter que ir rapidamente, hein? Errou e volta. É a última chance. E perdeu, acabou. Esse só tinha 2 chances. Então, aqui é um game que vocês conseguem perceber, né, que é da zona de interesse dos jovens. E é bem interativo e bem fácil. Então, depois, posterior, vocês irão explorar, construir o de vocês, está sempre atrelando de alguma forma nas aulas de vocês. Voltando aqui. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Bora lá. Estamos aqui, né, evidenciando e destacando o uso da tecnologia. Mas o que é que a BNCC nos diz sobre o uso das tecnologias? O que é que a Base Nacional Comum Curricular nos indica? Quais caminhos a seguir no que tange a tecnologia? Que respaldo e por quê? Um dos propósitos da base é formar estudantes com conhecimentos e habilidades considerados essenciais, logicamente, de acordo com o nosso século, com o nosso momento. Qualquer orientação, gente, vai permear pela necessidade social. E a base, ela foi construída pensando nesta realidade social e necessidade. E ela tem como base unificar as ações educacionais, onde todos, independente do local, do Brasil, consiga desenvolver como um todo, sem diferença, tá? Então, ela foi feita exatamente por uma necessidade, já foi se percebido a necessidade de destacar este uso da tecnologia, de acordo com o perfil do século XXI. A BNCC, na prática, ela incentiva a modernização dos recursos e práticas pedagógicas, com o uso, logicamente, da tecnologia. Diante deste objetivo, a tecnologia permeia toda a base. Entretanto, as competências gerais, né, que são os pilares, especialmente eu separei aqui a de número 4 e a de número 5, elas trazem isso com mais vigor. Bora lá. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como Libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos da linguagem artística, dentre outros, né? Mas aqui eu vou parar nessa parte digital. Então, diante de todos os outros, tem aí, eu vou destacar a palavra digital. Então, este aluno, ele precisa utilizar todas as modalidades de linguagens, entre elas, o acesso à linguagem digital, tá? 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzindo conhecimentos, resolver problemas, tanto da vida pessoal quanto coletiva. Então, está falando aqui que este ser ele precisa compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação. Então, ele precisa entender e vivenciar, porque ele só vai criar se ele entender e vivenciar. Ou seja, a tecnologia precisa estar inserida nesta construção. Vamos seguir. E na educação infantil, o que a base me indica? Propõe a inserção da tecnologia nos processos de aprendizagem e desenvolvimento.
Entre os saberes culturais, uma das modalidades que devem ser exploradas é a tecnologia, isto é, orientada em um dos índices da seção dos direitos de aprendizagem, desenvolvimento e educação infantil na BNCC. E aí está o trecho que eu trouxe para vocês, diretamente da base. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura e diversas modalidades, arte, escrita, ciência e a tecnologia. Então, independente da esfera, ela está lá sendo indicada como caminhos de metodologias dos profissionais, nós, professores. Olha lá, está falando de mudanças e mais mudanças, né? Como é o perfil desta sociedade? Sem julgamento, eu gosto muito de trazer, porque eu também me vejo neste movimento. Não é fácil ser mãe, ser profissional, ser dona de casa, ser mulher, ser filha. Alguém se identificou aí comigo? Tem alguém aí que compactua dos mesmos fazeres? Eu. Então, quando eu digo, eu já ouvi que tem várias aqui, isso me conforta, porque, assim, isso é uma realidade, tá? A nossa estrutura social demanda bastante de todos os elementos, sobretudo as mulheres, que eu acho que, por conta desse contexto histórico, tem um pouco mais, tá? Essa é a minha percepção, eu acredito que a de vocês também. Verdade. Então, só que essa mulher que antes só ficava em casa cuidando da família, dos afazeres, de repente, com a Revolução Industrial, se fez necessário elas irem para a rua, trabalhar na rua e colaborar com o sustento desta família. E de lá para cá, esse processo só aumentou e reforçou. E hoje a gente percebe, como um todo, famílias onde todos os elementos trabalham. E os filhos ou ficam com os avós, ou são filhos de integral, ou são filhos da tecnologia. Também tem esses, tá, gente? E, assim, essa é uma realidade que a gente precisa compreender e, repito, sem julgar. Porque quando eu estou julgando, eu estou me colocando acima, eu estou apontando negativamente. Então, se eu julgo, eu automaticamente não pertenço àquela situação. Eu julgo, nossa, essa mãe, ela não cuida, essa mãe, ela não é presente, essa mãe. E quando eu entendo, e eu digo sem julgamento, eu preciso encontrar alguma forma de ajudar. O porquê que esta família está tão ausente deste processo? Porque esta família, será que também na formação dessa mãe ela não teve uma mãe presente? Bem provável. Será que esta mãe ela está atarefada de coisas na sua casa, no seu seio familiar? Então, a gente, educador, precisa também compreender, sem julgar. E hoje o que a gente percebe são famílias que criam, não educam. Educar é muito mais trabalhoso. Requer tempo, requer processos, requer dizer muitos nãos, acompanhar, dialogar, dói, machuca, houve muito choro, houve muita birra, mas você se mantém ali na amorosidade, na condução, educando. A gente hoje percebe mais criação, conduzir esta criação nada mais é do que condicionar a alimentação, lugar para ficar, uma casa, uma estrutura, e ali a criança não tem aquele acompanhamento do educar. O que seria uma criança, né, que permeia por esse aspecto de criação? Uma criança que fica demasiadamente na frente da televisão, na frente dos celulares, sem uma orientação, sem um acompanhamento, sem uma supervisão, sem um limite, sem um controle, e o que a gente percebe são várias crianças nesse contexto, sim ou não? Sim. Muito, muito, Sim. muitas crianças Sim. estão sendo criadas, educadas, dói, machuca, e as famílias acabam que não têm nem tempo para educar.
chegam de noite, saem de manhã, Verdade. né? Já chega no processo, ainda tem outras coisas da casa. Então, é esse movimento. A minha fala aqui é de trazer reflexão. A minha fala é de fazer vocês perceberem como é que anda essa estrutura familiar dos nossos alunos, tá? A mais de Claro que sobrevivência mesmo, né? é, Eles sobrevivem, coitados. é, Quando não tem nem... Não tem um direcionamento, não tem, né, dos pais, por conta do trabalho da mãe, do pai, do pão, né, que o mais importante é o alimento, a mãe tem que dar o jeito. Muitas mães solo, né? Muitas sim, mães muitas, sozinhas. muitas. Então, eles sobrevivem, né? Quando Sobrevive. encontram um professor, porque todos, eu acho que pedagogia, a pessoa que, a mulher, o homem que quer ser pedagogo, que quer ensinar, ele tem esse feeling, ele tem essa sensibilidade, né? Esse cuidado de perceber a deficiência, né? Que se torna até uma dificuldade para a criança aprender, né? Por conta desse histórico dela, ela traz um contexto familiar, enfim, socioeconômico, que dificulta até no aprendizado. E nós, Interfere, né? e nós ali como professores, nós temos que tentar, né, perceber isso aí, ter essa sensibilidade e ajudar, né? Eu lembro que na minha época de magistério, isso já tem acho que uns 30 anos, viu? Que eu me formei em 91. Oh, que linda! E eu tive várias experiências Oh, que assim de lindo. sala de aula, coisas gratificantes, né? Mas nessa época, eu era tudo, eu me sentia tudo. Eu me sentia mãe, como você acabou de falar. Eu me sentia psicóloga, porque eles chegavam para mim, todo dia tinha uma novidade, todo dia queriam me contar alguma coisa. E tinha que dar também o jeito no lápis, quando eles não tinham, né? No caderno, na folha de papel, enfim. Então, a gente tem que, enfim, aquele mundo na sala de aula, a gente tem que fazer aquele mundo homogêneo, né? Transmitir o ensino, mas fazer com que todos participem, né? E muitas das vezes a gente fazia isso, eu fazia isso, né? De conseguir lápis e levar e tal. Enfim, é uma coisa que a gente muito se já tem essa característica, não estou dizendo que eu tenho, né? Mas eu tento. Já Sim. tem característica mesmo pessoal, né? Da pessoa ter essa sensibilidade. Isso é lindo quando você ajuda, né? Poxa, esse aluno aí, ou então ele mesmo diz amanhã depois, olha, aquela professora foi quem me disse que hoje eu sou o que sou por conta dela. Ave Ela me Maria, colocou lá é em cima, coisa linda né? demais. Muito lindo, muito gratificante. É, sim, sim, e muito mesmo. E assim, você trouxe na sua fala algo que eu vou destacar. Nós, educadores, precisamos ter essa sensibilidade. Certeza. Muita sensibilidade. Para mim, um dos principais pilares do ato de educar é a amorosidade, é o amor. Sim. Eu não estou trazendo aqui essa questão romantismo, né? Que a educação tem muito isso. Não é isso. Não é só isso. Mas essa sensibilidade, ela é essencial. Ainda mais agora, quando a gente se depara com a BNCC, que ela nos indica que nossa responsabilidade é desenvolver aquele ser de uma forma integral. E de forma integral permeia por todas as esferas. Então, algo que antes não era de nossa responsabilidade, por exemplo, uma higiene de unha, agora é nossa responsabilidade. A gente pode até não pegar e cortar a unha, mas a gente precisa trazer esta reflexão para a família, formar aquela criança, olha, vamos, né, cortar, porque vai ter bichinho. Então, agora também é nossa responsabilidade. Isso eu lembro que quando surgiu a BNCC, causou muitas inquietudes, assim, com minhas amigas, né, quando a gente começou a estudar, antes mesmo de se tornar obrigatória, a gente já mergulhou nas pesquisas, eu disse, gente, antes, né, porque eu também já tenho uma carreira, eu fui na época do magistério, desde os 15 anos eu estou em sala de aula, então, eram coisas que pertenciam à responsabilidade da família e ponto. A gente ainda comentava, né, os bastidores aí. Mas hoje, não mais, é nossa responsabilidade, mais uma vez, sem julgamento, sem apontar, são coisas que a gente não pode mudar e sim acolher e, de alguma forma, trazer transformação para essa família.
De alguma forma, a gente tentar tocar aquela criança, contribuindo para a sua formação. Né? Isso é muito forte. Para mim, os professores, eles têm uma responsabilidade social tremenda. Nós somos formadores de opiniões, gente. Então, isso é muito forte. E a gente precisa entender esta dimensão e nos qualificar cada vez mais, entendendo este universo. E, sobretudo, sem julgamento. Porque se eu julgo, eu estou distante, eu não ajudo no processo. E se eu acolho com amorosidade, compreendo essas estruturas, eu vou poder, de alguma forma, adentrar e ajudar, trazendo a transformação. Porque nós estamos aqui neste mundo para evoluir, como um todo, tá? Então, a gente precisa cada vez mais se livrar dos julgamentos, para além de educação, quanto seres humanos. Eu acho que isso é um dos pilares que a gente precisa estar exercitando em nossa conduta. Bora lá. Excelente contribuição, viu? Gente, vocês têm uma liberdade, esse espaço é nosso. Eu adoro quando tem uma intervenção assim. Deixar a aula com gostinho muito bacana. Gratidão. Obrigada. Bora lá. Tecnologia avançando e chegando aos seios familiares. Lógico. No comecinho, só quem tinha acesso aos recursos tecnológicos era quem dispõe de mais valores, né? A internet, primeiro os celulares, depois os computadores. Mas isso se tornou algo mais acessível e se tornou uma prioridade. Olha, gente, tem famílias que não têm uma televisão, não tem até uma geladeira, mas tem celular. Sim ou não? Sim. Sim, sim. Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. E famílias, repetindo aqui, e famílias contando com o apoio dos recursos tecnológicos para criarem os seus filhos. É uma triste realidade. A gente precisa trazer essas reflexões, que a tecnologia ela é essencial, ela é indiscutível, mas o uso demasiado também traz prejuízos. Essa geração, gente, elas já nasceram com os equipamentos eletrônicos. Tem noção do que é isso? Já pertence a essa galerinha, diferente da nossa geração. Eu só vim conhecer celular na vida adulta. Não sei vocês. Não é verdade? Então, imagina que estamos falando de uma galerinha que já cresceu e nasceu com os equipamentos. Como é que a escola vai estar distante disso? Como é que a escola vai ser interessante se ela cada vez mais se distanciar da linguagem primordial dessa galera? Tem como? Vocês acham que tem como? Não. Por favor. Não. Não pode, né? Muito difícil. Muito Acredito difícil. que fazendo o uso necessário e adequado, a gente pode ter excelentes resultados, como você mostrou acima, vários jogos educativos, Sim. que a gente pode estar agregando isso nas aulas, até para diferenciar o modelo, né, a metodologia, para chamar a atenção deles, porque quando a gente trabalha com algo que é do cotidiano deles, chama mais atenção, eles ficam mais motivados e aprendem, com certeza aprendem. Muito, muito, muito e muito. A gente precisa entender que esses recursos, eles fazem conexões cerebrais que seria praticamente impossível sem. Mas você trouxe em sua fala algo extremamente importante. O uso correto. E quem são os profissionais que vão orientar essa família e os estudantes sobre o uso correto? Quem? Professores, educadores. Nós, professores, educadores, somos nós. Então, ao mesmo tempo que eu valorizo, destaco e compreendo a sua importância, eu também preciso trazer esta reflexão sobre A orientação. o tempo devido à orientação, as escolhas dos sites, o que deve ser visto, aonde pesquisar, trazer a responsabilidade também deste universo virtual
Porque muitos acabam que cometem crimes virtuais, né? Por achar que vai ficar no anonimato. Ou que sua identidade não vai ser revelada, e não é isso. Cada máquina, cada celular tem uma espécie de código privado específico, e que ninguém fica no anonimato, não existe isso. E hoje, as nossas leis já tomaram um formato para resguardar nós, enquanto usuários deste mundo digital. Já tem pessoas que responderam por esses crimes. Também é nossa responsabilidade orientar os nossos jovens acerca disso. E como vocês disseram, somos nós que vamos orientar. Tá? É nossa responsabilidade como professor atual criar conexão com metodologias do século XXI, analisando os perfis dos estudantes. Lógico, se eu sei que este jovem, ele é apto à tecnologia, ele foi formado, conduzido e construído com essa tecnologia, eu preciso agregar nas minhas aulas, senão elas não vão ser interessantes, não vão ser atrativas, e se não gera conexão, esta aprendizagem ela não vai ser consolidada como deve ser. Se eu tenho desejo, se eu quero, se eu fomento querer a aula correlacionadas ao uso da tecnologia, eu vou construir esta aprendizagem com muito mais facilidade. Mas se eu tenho distância, não tenho tesão, a palavra é, se eu não tenho vontade, automaticamente essa construção ela vai ficar comprometida ou mais difícil de se consolidar. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Se eu quero que os meus objetivos educacionais se consolidem, eu preciso utilizar uma linguagem que vai me gerar muito mais facilidade. E a linguagem é este meio que faz parte desta geração. Não tem como fugir disso. Mas já falei aqui sobre os crimes digitais, temos que conscientizá-los, né, sobre essa responsabilidade, que o fato de estar distante da telinha não isenta, tá? E que uma má conduta traz consequências, inclusive judiciais, e nós devemos criar aulas envolvendo aprendizagens significativas, com metodologias ativas que levará ao alcance. Lógico, se eu tenho o meu caminhar com a tecnologia, com games, com jogos, com sites que vêm ajudar isso, automaticamente eu vou conseguir chegar aos meus objetivos, porque todos vão desejar, todos vão querer, se não todos, a grande maioria. Como a educação pode se distanciar da tecnologia? Jamais, de hipótese alguma. Eu trouxe aqui uma listagem de sites para, aos poucos, vocês vão tomar aí como dever de casa. Mexer, pesquisar, já separar, ver o que vocês mais gostaram, veja aí algo que vocês estejam trabalhando para agregar. A sala de vocês podem até não ter recurso tecnológico, mas com uma organização até do próprio celular de vocês, vale a pena a gente tentar. Não digo que vai ser constante, mas aquela aula X, né, a apresentação de um novo conteúdo, nada melhor do que utilizar um recurso que vai, gerar atenção, tesão, desejo. Então, vale a pena a gente experimentar aí algumas dessas dicas, né? São jogos de raciocínios, de lógicas, envolvendo todas as áreas do conhecimento, tá? Eu vou compartilhar depois com vocês. Podem, por favor, mandar um WhatsApp, que eu mando todo esse arquivo aí para vocês, tá bom? Tem vários sites, vários, inclusive este que a gente vivenciou e experimentou, que é o WordWall. Então é isso, gente. Quem não pegou meu contato, por favor, peguem aí agora. Vou colocar aqui também no Meet para vocês. Aqui, vou botar aqui na caixa de diálogo. Eu faço questão de mandar para vocês toda essa listagem,
Alguma dúvida, alguma colocação? Posso ajudar? Fez sentido para vocês essa aula? Me digam aí. Muito. Com certeza. Muito. Oh, que lindas! É bom quando a gente consegue atingir o objetivo. E hoje eu disse, não, eu preciso trazer para as meninas uma reflexão de como é que está esse público, de como é que está essa família, e qual a melhor forma da gente atingir este público e, assim, consolidar os nossos objetivos enquanto educadoras. Alguma contribuição, meninas? Esse joguinho que você fez aí de início fez toda a diferença para facilitar o entendimento do assunto e até mesmo a interação, né? Como você mesmo falou no início, que estávamos todas caladas, fechadas, e esse jogo facilitou a conversa, o diálogo entre todos. Perfeito. Parabéns. Oh, gratidão. Então é isso, vocês percebem que independente da idade, né? Gente, por mais que a tecnologia não pertenceu à nossa formação, mas a gente já se corrompeu. Eu, pelo menos, já me corrompi. Eu preciso me policiar também, senão a gente passa muito tempo, porque, gente, a tecnologia, ela abrange muito mais sentidos. Então, é muito mais fácil da gente se conectar, de despertar a zona do prazer, do interesse, independente da faixa etária. Então, Ivone, sua fala me deixou com muita gratidão, porque, de fato, independente da faixa etária, nós precisamos conduzir as nossas aulas com a tecnologia, porque esta já faz parte de todos. Sim ou não? Sim. 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 Maravilha. Alguma outra contribuição, meninas? Podemos encerrar a nossa aula. Hein? Podemos. Podemos, prof. Podemos. Pronto. Será que a gente consegue habilitar a câmera só para tirar uma foto ou não? A minha não tá boa. Não tá Não está funcionando. funcionando, não. Então, quem sabe na próxima. Isso. Vou providenciar uma webcam. Na Tá, próxima, para me arrumar. Ah, então pronto. Quando vocês perceberem lá que eu sou a blogueirinha, estou até aqui, ó, filmando vocês, essa turma linda. Então é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Por favor, pegue os meus contatos, que eu faço questão de mandar toda a descrição dos links para vocês agregarem a aula de vocês, tá bom? Tá bom. Tá ok. Até a Tchau, próxima. até a próxima. Boa noite a todas. Boa noite. Ah, meninas, boa noite. Boa noite, muito obrigada pela aula.